Tá, a questão 7D, a princípio parece que ela é uma questão meio estranha. Eu não sei se ela tá correta. Porque nas questões 4, 5 e 6, ele veio ensinando a gente a construir uma maneira de calcular limites, né? E parece que essa D aqui é um ponto fora da curva, parece ser uma coisa muito estranha. Então, primeiramente eu vou mostrar a solução dela do jeito que ela está escrita, que é o jeito que está batendo com o gabarito. E depois eu vou mostrar o que eu acredito que eles deveriam ter colocado aí, mas acabaram errando e ficou desse jeito. Beleza? Não, vou fazer a outra primeiro. A outra, se eu não me engano, fazer a questão do jeito que eu acho que era para ser. Acredito que a questão era para ser assim, ó. Limite quando 1 sobre x vai para zero, 1 sobre x vai para zero. Beleza? Então aqui não era para ser x, era para ser 1 sobre x de x vezes seno de 1 sobre x. Beleza? Se você quiser, pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão dessa forma aqui. 1 sobre x vai para zero. A função é x vezes seno de 1 sobre x. Pausa aí, tenta fazer, depois continua a ver o vídeo. Tá. Continuando, isso aqui, se eu dividir em cima e embaixo, eu posso fazer assim, né? Deixar um 1 aqui embaixo. E eu posso dividir em cima e embaixo por x. Se eu dividir em cima e embaixo por x, aqui a gente vai ficar com x vezes seno de 1 sobre x dividido por x dividido por 1 sobre x. Como x é diferente de zero, a gente pode cortar aqui e aqui. E aí a gente fica com limite de 1 sobre x, quando 1 sobre x vai para zero, de seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. E esse limite a gente conhece. Esse é o limite trigonométrico fundamental. Beleza? Então aqui, limite quando blá 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 vai para zero de seno de blá 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 dividido por blá 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 blá. É a mesma coisa. Então, a solução da forma que eu coloquei aqui é 1. Beleza? 1. Tá, agora vamos resolver a questão que está aqui. Para resolver essa questão, a gente precisa usar um teorema chamado teorema do confronto. Então, vou passar a régua aqui e vamos continuar fazendo a questão que foi proposta. A questão que foi proposta é limite quando o x vai para zero de x vezes seno de 1 sobre x. Tá. Esse teorema, vou até escrever aqui, o nome dele mesmo, oficial, é teorema do confronto. Confronto. Existem algumas pessoas que chamam esse teorema de teorema do sanduíche. Eu vou explicar o porquê aqui. Vamos lá. O que a gente tem? Quando você tem um seno, independente do valor que esteja dentro do seno, o seno ele sempre vai estar entre 1 e menos 1. Pode ser o seno de qualquer coisa. Por exemplo, o seno de... é seno com N. Ai, meu Deus. Seno de W. Não, não acredito. Seno de W. Seno de W, ele está sempre entre 1 e menos 1. Beleza? Esse W pode ser qualquer função, qualquer coisa, não importa. Tá bom? Se existe essa função seno do lado de fora, esse valor vai estar sempre entre 1 e menos 1. Tá bom? Vamos lá. Especificamente nesse caso, a gente tem que o seno de 1 sobre x
é menor do que 1 e maior do que menos 1. Tudo bem? Tá. Mas esse não é o limite que eu quero. O limite que eu quero é esse limite aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por x nos três lados da desigualdade. Então, aqui vai ficar menos x menor ou igual a x vezes seno de 1 sobre x menor ou igual a x. Beleza? Então, essa desigualdade é sempre válida. Sempre válida para qualquer valor. Beleza? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o limite dos três lados. Então, a gente vai ficar com limite, quando x tende a zero, de menos x. Esse limite é sempre menor ou igual ao limite, quando x tende a zero, de x vezes seno de 1 sobre x, que é sempre menor ou igual ao limite de x quando x tende a zero. Olha que interessante, os limites dos extremos são limites fáceis de calcular. Ou seja, basta substituir, onde tem x eu coloco zero. Substituindo, a gente vai encontrar que aqui é o zero, esse limite é zero. O limite do centro eu não sei calcular, né? Mas ele está aqui, seno de 1 sobre x. E o limite da direita eu consigo calcular, basta substituir, dá zero. Beleza. Agora, olha que interessante. A gente está com um valor que eu desconheço, mas esse valor ele é menor ou igual a zero, e esse valor é maior ou igual a zero. Cara, se ele é menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, os dois ao mesmo tempo, esse limite central ele só pode ser zero. Então, o que garante isso para a gente é o teorema do confronto. O teorema do confronto ele diz: se tem um limite superior que a gente consegue calcular e um limite inferior que a gente consegue calcular, e esses dois limites aqui são iguais, como foi o nosso caso, 0 e 0, o limite do centro obrigatoriamente é o valor que a gente encontrou nas extremidades. Beleza? Então vamos lá. Então, pelo teorema do confronto, posso escrever assim: pelo teorema, escreva o teorema todo do confronto. Pelo teorema do confronto, o limite quando x tende a zero de x vezes seno de 1 sobre x é igual a zero. Por quê? É menor ou igual a zero e maior ou igual a zero. Então, o único valor que ele pode ser é zero. Beleza? E aí acaba a nossa solução. Por que eu acredito que essa questão esteja fora ou estava diferente? Porque essa é uma das únicas questões de teorema de confronto na lista 2. Parece que a lista 2 ela ainda não aborda o teorema do confronto. E aí a gente fica meio perdido sem saber resolver essa questão. Então, assim, essa questão é alvo de diversas vezes de dúvida. E as pessoas sempre perguntam sobre essa questão. Mas o que parece é que não foi mostrado ou não foi indicado como fazer essa questão. Beleza? Então, assim, acredito que mais para frente a gente fale mais sobre o teorema do confronto. Na lista de aplicações também tem alguns casos em que a gente usa esse teorema. Então, guarde esse teorema porque esse teorema é muito importante. Beleza?